Foi até sugestão da audiência, eu vi comentário, eu vi gente falando sobre. Laudelino, tá chegando aí a guerra a adesão do Pará à independência do Brasil. E chegou, chegou, chegou a data, né? Então, o ano era 1823 ali em Belém, né? Vocês vão entender por que essa história é interessante. O Brasil já tinha se declarado independente de Portugal no ano anterior, né? A liderança do Brasil estava a cargo de Dom Pedro I, que se afirmava ali como um império independente. O norte do Brasil, especialmente o Grão-Pará, ele resistia à ideia de romper os laços com Portugal. O Pará, isolado das notícias e eventos que se desenrolavam ali na região sudeste, permanecia fiel à coroa portuguesa, nutrindo temores e represálias e incertezas quanto ao futuro. Você está lá, pertence ao reino português, e de repente alguém fala, não, o pessoal jogou laços fora, agora o Brasil é independente. Se o cara tá lá no meio do caminho entre Portugal e a capital aqui do Brasil, e muito natural o cara falar, putz, vamos dar um tempo aí para ver se esse negócio vai pegar, não sei, porque se eu saio correndo para aderir a uma revolta e depois o negócio vira ao contrário, puta, é traição, né? Dá um baita de um problema. Então, muito compreensível a posição do Pará, porque ele estava no meio dessas duas disputas entre o Império Português e o Império Brasileiro, e ele realmente está no meio do caminho entre os dois, tá? Geograficamente, está ali no meio do caminho, distante da capital, e aquela posição meio que defensiva, sem querer tomar uma posição. Então o Grão-Pará estava resistindo ali, o Pará isolado e permanecendo fiel à coroa portuguesa, que era o status quo da situação, e ao mesmo tempo temendo represália dos dois lados, né? Eu posso apanhar dos dois lados. Se eu escolher o lado português, apanho do Brasil. Se escolher o brasileiro, posso apanhar de Portugal. Não sei o que fazer. Era a posição do Pará na época, e a gente tem que olhar sempre por esse contexto. O que aconteceu então foi o seguinte: a maré começou a mudar quando, a caminho da região do Pará, o pessoal ficou sabendo que estava indo daqui da região sudeste para o Pará uma esquadra enorme brasileira, sob o comando do John Pascoe Grenfell. Estava sob o comando do Grenfell, que eram vários dos britânicos que foram contratados por Dom Pedro I, porque a gente precisava de uma marinha maior do que o que a gente tinha, precisava de comandos, de experiência, pessoal com experiência de guerra, e a gente não conseguia equipar navios suficientes para fazer isso, você acabava contratando pessoas de outros países para fazer essa função. Essa espera, eles já sabiam que a esquadra estava indo lá para o Pará, a espera angustiante, e a esquadra enfrentava também o desafio de levar a ideia da independência, a chama da independência, todo aquele furor que estava acontecendo na região sudeste, e para contaminar com aquelas ideias, né, pacificamente o pessoal do Pará, né, região distante. Então, águas traiçoeiras do oceano, tempestades, ventos contrários, estavam todos eles retardando a chegada da tal da frota. Tinha sido noticiado nos jornais, e a frota nada de chegar, e aquela tensão crescente lá no Pará. Enquanto a turma esperava a chegada das forças brasileiras, os líderes locais do Pará estavam divididos entre lealdade para Portugal e o desejo de evitar o conflito sangrento. Eles ficavam ali observando os acontecimentos, aquela crescente apreensão. É o que a gente fala, o Brasil, a história do Brasil, daria vários filmes.
vários filmes da história. Então todo mundo ali esperando a chegada do Grenfell, e isso representava não apenas a chegada de uma força militar, mas a chegada seria uma mensagem clara de que chegou a hora de escolher um lado, tá? E esse tempo estava terminando. No coração da resistência paraense estavam aqueles que temiam as repercussões econômicas e sociais de uma ruptura completa com Portugal. O comércio do Grão-Pará dependia profundamente das relações com Portugal. E a elite local sabia disso e era composta por comerciantes, grandes proprietários de terras, e todos eles receavam que essa adesão ao Império do Brasil, numa cidade que é extremamente dependente do comércio com Portugal, vou aderir e vou me fuder. É mais ou menos o resumo. Isso ia prejudicar bastante ali os interesses econômicos da cidade. Por outro lado, havia um crescente sentimento entre as classes populares, tá? E também de alguns setores militares, de que essa adesão à independência era o caminho correto para a liberdade e a construção de um novo futuro muito mais próspero. Não vou fazer comércio só com Portugal, a gente vai poder fazer com o mundo inteiro, a gente vai ter mais liberdade para poder trabalhar e tal. E esse grupo via em Dom Pedro I um líder capaz de garantir a integridade do território do Brasil e promover uma nação finalmente unificada. Então, quando a esquadra do Grenfell finalmente ancorou em Belém, isso foi em agosto de 1823. Você vê, quase um ano depois da independência. As tensões já estavam na flor da pele entre esses dois grupos. E o comandante brasileiro, ciente da delicadeza da situação que ele tomou a par assim que ele desembarcou, ele combinou uma exibição de força militar com, ao mesmo tempo, uma estratégia diplomática astuta para ver se conseguia acalmar os ânimos e falar: não briguem, chegou um cachorro maior do que vocês aqui, calma. Mas o tempo para fazer isso era crítico, tinha que ser rápido. Qualquer passo em falso poderia disparar um conflito devastador, né, para aquela sociedade. Então, os líderes locais, incapazes de formar um consenso, mesmo com a chegada das tropas, tentaram inicialmente resistir a essa pressão brasileira. No entanto, as forças armadas de Portugal, que estavam em Belém, eram insuficientes para enfrentar a esquadra que tinha chegado. Ainda tinha esse conflito militar, ainda tinha tropa portuguesa lá. Tá? Os conflitos começaram a acontecer nas ruas, lentamente. As forças leais de Portugal, quando encontravam as forças leais brasileiras, não preciso falar que a porrada comia, em todos os níveis que você possa imaginar. Quando os simpatizantes do movimento da independência encontrava a galera que não era simpatizante, a porrada comia. E a frota chegou como o elemento regulador, não só da questão da posição do Estado sobre a decisão que ele ia tomar, mas também garantidor da ordem pública, para o negócio de não descambar. Tiveram que ir para a cidade fazer trabalho de polícia. A repressão foi severa, porque militar não é polícia. O Grenfell, lá, o comandante da frota, determinado a garantir a adesão do Pará ao Império, ele não hesitou em tomar medidas drásticas. Lembra, nem brasileiro ele era. Ele tinha uma missão a cumprir. Então as tropas brasileiras ocuparam rapidamente vários pontos estratégicos da cidade, sufocaram ali qualquer tentativa de resistência armada. A violência e o medo que eles empregavam dominaram Belém, tá? Enquanto o comandante brasileiro deixava claro que resistir vai ser inútil, só tem uma opção. Não tem outra opção.
Os dias que se seguiram ao desembarque da esquadra foram marcados por um drama crescente, porque os líderes paraenses, cientes de que a resistência poderia levar à destruição de Belém, a perda de milhares de vidas, destruição do próprio comércio, interrupção do próprio comércio, era só notícia ruim, né? Eles começaram a reconsiderar as posições, né? O pragmatismo combinado com a pressão militar e a diplomacia finalmente prevaleceu. No dia 15 de agosto de 1823, a elite local, representando a voz da região, capitulou. A bandeira imperial foi hasteada em Belém e o Pará aderiu oficialmente à independência do Brasil. As celebrações foram contidas, marcada mais por um senso de alívio do que de euforia. A adesão, embora grande parte forçada, foi vista como uma necessidade para evitar um desastre maior. Aconteceram vários eventos de violência. Teve um evento onde teve uma grande briga, uma grande luta, uma conflagração bem maior do que o normal. E o comandante da esquadra chegou na praça, juntou todo mundo lá e aleatoriamente escolheu 7 caras e mandou fuzilar os 7. Aí o ânimo baixou. Mas, nesse período, houve um evento. Vou botar a imagem para vocês verem aqui. Que ficou marcado na história. Mais um que daria um filme. E o nome desse evento é a famosa a tragédia ou massacre do Brig. Brig era um nome de um tipo de embarcação de carga. Então é o massacre do Brig Palhaço. O nome do Brig é Palhaço. O massacre do Brig Palhaço aconteceu neste período, nesta cidade. Mas o que ocorreu? Como é que foi isso? Que história é essa de massacre? O comandante não estava lá querendo a paz? Como é que você vai e faz um massacre? Será que foi o comandante? O que será que aconteceu? Quem praticou esse massacre? Quem morreu? Que daria também um belíssimo filme. 1823 também, no mesmo ano, ali em Belém, nas águas escuras ali do rio Guamá, que é um riozinho que tem ali, foi um episódio sombrio que marcou a história do Pará até hoje, história do Brasil. Esse massacre no Brig Palhaço foi um dos momentos mais trágicos e violentos da adesão do Pará à independência do Brasil. Após a adesão oficial do Pará, as tensões na província ainda estavam sendo resolvidas. Existiam alguns focos de resistência, lutas, brigas. A repressão violenta liderada pelo Grenfell, que havia garantido a submissão do governo local, deixou profundas cicatrizes entre a população paraense. Muitos ainda se sentiam leais à coroa portuguesa, enquanto outros se revoltavam contra um novo regime imposto pelo Império Brasileiro. E no meio desse ambiente tenso, um grupo de soldados e civis que haviam sido presos sob a acusação de conspiração contra o governo imperial, eles foram colocados a bordo do Brig Palhaço, como se fosse um navio-prisão, que era uma embarcação que estava ancorada ali no rio Guamá. E esses prisioneiros, eles eram em grande parte portugueses e apoiavam o regime português colonial que resistia a essa nova ordem. Eu não gosto do termo colonial nem colônia, mas eram portugueses, em sua maioria, que resistiam a essa nova ordem, esse novo arranjo. Então, o Brig Palhaço, que deveria servir como um meio de transporte para esses prisioneiros, logo se transformou num cenário de horror, porque, sob ordens de comando brasileiro, os prisioneiros foram praticamente assassinados. Estima-se que dezenas de homens perderam a vida naquele dia,
por conta, como é que eu vou explicar? Não dava para respirar naquele lugar. Aquilo era para carregar carga, não para carregar pessoas. Então aquela aglomeração ali de gente fez com que eles sufocassem. E quando foram ver, estavam quase todos mortos. Hoje é a história que a gente sabe. Para a época, o conhecimento popular foi que não resista. Veja o Brigue Palhaço. Mataram ali dezenas de pessoas de uma vez só. Isso aumentou o medo que o pessoal tinha, né, de continuar defendendo que o Brasil continuasse sendo português. Esse evento também semeou um ressentimento entre a população local, que viu o novo governo imperial como um tipo de opressor, não muito diferente do regime anterior, quando acontecia algum evento que precisasse da intervenção de uma força de polícia, tá? Algumas pessoas disseram que chegaram a ver corpos desses pessoas que eles julgavam que tinham sido executados, boiando nos rios. Então a lenda espalhou, o pessoal começou a contar um monte de história. A história que foi o sufocamento começou a ganhar ares populares com vários tons de perversidade, já dizendo como que tinha matado cada um, como que tinha sido, aí que arrancou a cabeça, fez não sei o que. Virou um tema discutido na cidade cada vez mais inflamado, tá? E hoje a gente sabe que foi um problema de circulação de ar. O comandante foi chamado a responder sobre isso diante do Império, porque pegou muito mal. Isso nem é o procedimento de guerra, de batalha, de combate, ou policial, seja o que fosse. Que fossem prisioneiros de guerra, também não se trata assim. Não era aceitável. Você tá lutando, tá com espada na mão, tal, tá furando o outro cara lá em briga, ok, mas depois que é feito prisioneiro, desde sempre existiram as regras, tá? Então, mas também existe a discussão sobre, será que eles sabiam que essa situação poderia levar à morte dessas pessoas? Será que eles não perceberam que durante esse período de sufocamento de todos, que tinha alguma coisa errada, que você poderia abrir as portas, poderia fazer várias coisas para auxiliar o pessoal ali a respirar? Será? Então existe até hoje essa reflexão, a discussão desse legado sobre o massacre do Brigue Palhaço, que serve também como um lembrete do alto custo que teve a nossa independência. Não foram brasileiros morrendo, foram portugueses, mas não tem importância, são vidas humanas. E a gente costuma escutar na escola e aprender que parece que a nossa independência foi um negócio muito pacífico. E você tem uma série de guerras de independência onde morreram muitas pessoas para a consolidação do Brasil que a gente tem hoje. E a história sempre conta um negócio tão bonitinho, né? Tem o grito do Ipiranga, ficou todo mundo feliz para sempre. E não. Você vê, um ano depois ainda estava tendo combate, ainda estava tendo morte. Ou seja, a nossa história, ela é muito mais complexa do que contam, ela é muito mais sangrenta do que contam, e ela é muito mais interessante do que contam. Esse massacre do Brigue Palhaço é mais uma história que poderia virar um filme, poderia virar uma belíssima história, aí mostrando o drama aí dos portugueses,
o drama ali dos brasileiros, o drama ali dessas mortes. Eu imagino roteiros maravilhosos que daria para fazer com essa história, justamente para mostrar o quão duro foi o nosso processo de independência. E aí, você que chegou agora aqui no final do vídeo, cara, obrigado por chegar aqui, importante isso. Curte, compartilha, se inscreve no canal, entra no clube de assinantes, faz o que você puder aí para ajudar o Palhaço a trazer mais notícias. Obrigado, tá? E bota no grupo da família, fala assim, olha o Palhaço. E você também pode mandar dica, se você acha que tem alguma notícia que você queira ser comentada, é só me marcar nas redes sociais, procura aí Laudelino RJ, bota no Twitter, bota no Instagram, vai marcando aí que a gente traz e comenta aqui. Valeu, galera, um abraço, até a próxima.